Tem uma coisa que eu acho muito legal de estudar neurociência e psicologia como um todo, que é quanto mais você estuda, mais você consegue modificar os seus comportamentos e perceber o que realmente dá certo ou não. Por muito tempo eu acreditava em algumas ideias que hoje eu vejo que elas não fazem o menor sentido. Uma delas é de que faltava, por exemplo, disciplina na minha vida. E aí eu resolvi pegar um monte de livro e ler sobre disciplina. Os livros ruins falavam que você tinha que ter aquela motivação toda para se desenvolver e tal, e a sua vida iria se resolver com a disciplina. E os livros bons, eles falavam o seguinte: a disciplina ela é a consequência de algo. Ela não é um ato isolado, ela é um conjunto de comportamentos, né? Ela é o resultado, basicamente. E eu falei, caramba, quando eu acordei para esse mito, eu falei, putz, o quanto minha vida muda com isso. A mesma coisa quando eu começava a querer resolver tudo primeiro, ter tudo certinho. E eu lembro muito isso por causa da questão de marketing, né? Ah, eu tenho que ter uma logo, eu tenho que ter uma marca, eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que ter um monte de coisa primeiro antes de criar conteúdo. Então eu precisava resolver tudo. E eu percebi que não. Eu posso me desenvolver sem resolver tudo, obviamente. E um outro mito que eu acreditei muito, e alguns clientes também acreditam nele, é que nós só temos valor enquanto nós temos utilidade. Nosso valor está atrelado à utilidade, à produtividade, ou seja, nossa capacidade de produção. E é muito ruim você viver com esses mitos, porque se você não consegue ver a realidade como ela é de fato, você adoece. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho, que é, durante esses anos inteiros, eu tenho 37, eu acreditava nessas histórias. E eu contava elas para mim mesmo, porque elas pareciam muito verdadeiras. Era uma verdade absoluta, imutável. E quanto mais eu acreditava, mais eu sofria. Quanto mais eu acreditava, menos eu me desenvolvia. Mais eu achava que o problema era comigo. Não era com essas ideias. Não era com essas crenças. Era comigo. Eu era o problema. Eu era o problema. E isso é muito ruim. E aí foi quando eu comecei, como eu falei, a estudar neurociência, psicologia comportamental. Estudar mesmo, não estudar da faculdade. Estudar mesmo, sentar, ler artigo, ir atrás e tal. E eu percebi isso. Então, por exemplo, a questão da disciplina, quando eu procrastinava algo, quando eu não conseguia manter a minha rotina, eu sempre tinha uma explicação que era falta força de vontade, falta força de vontade, falta caráter, basicamente. Né? Ah, eu sou preguiçoso, eu não estou querendo de verdade, blá blá blá, aquela coisa toda. E aí vinha até o livro aquela teologia da prosperidade, né? Você tem que acreditar e só que não que esses livros sejam ruins, eles têm lá seus méritos, obviamente, mas eles vêm com uma linguagem muito pesada, às vezes, que se você não souber ler, se você não souber entender, cara, você tá lascado. E aí, quando eu comecei a estudar neurociência do comportamento especificamente, eu entendi que existe um problema. Não era eu. Ele faz parte de mim, que a gente chama de regulação emocional. Eu falei, ah. E aí, estudando mais a fundo, eu descobri um outro problema, que é a regulação atencional. Tem um autor que eu gosto pra caramba. Deixa eu ver se eu pego o livro dele. É um livro que eu comprei num sebo. E eu comprei ele assim. Assim. Isso aqui é um livro americano capa dura, pra quem não sabe. Aí você olha, pô, que livro é esse? Força de Vontade. De um dos maiores autores, o Roy Baumeister. Todo livro capa dura americano, ele vem assim. Tem um outro, que aqui não tá fácil de pegar. Você tá lá em cima. Que ele é sobre criação de filho. E aí quando ele chegou, eu fiquei todo feliz. Ele vem com a capa bonitinha, né? Aquela contracapa. Eu tirei ela. Capa dura, não tem nada na capa. Virei pra minha esposa e falei: vou montar uma capa. Quer dizer, você vai montar uma capa pra mim. Mas voltando à nossa ideia, quando eu peguei esse livro num sebo, não lembro nem quanto foi, você já tem alguns anos aí. Ele tem um conceito que eu acho que é fundamental a gente entender, que é o conceito de depressão do ego. Que é quando você está cronicamente estressado, privado de alguma coisa, provavelmente de sono, alimentação, sobrecarga cognitiva, capacidade
de ser menos reativo, né? Você acaba não conseguindo resistir aos seus impulsos, tal. Você fica completamente depletado, esgotado. No longo prazo, o que acontece? Você reage mais. E aí tem uma outra autora, que eu não tenho o livro dela aqui, tá no Kindle, que é a Mara Matter. E aí ela fala na neurociência sobre, principalmente na área mais afetiva, né? Ela fala sobre o estresse crônico, por exemplo. Que ela faz, esse estresse faz com que o nosso processo de raciocínio, principalmente a tomada de decisão, ele fique extremamente fadigado. Extremamente fadigado. E aí o que acontece? Essa fadiga favorece respostas de curto prazo, de sobrevivência. Não é que você é fraco, não é que você não tem discernimento. Não, é que você está cansado. E cansado, você está no modo sobrevivência. Sobrevivência, reação de imediatismo, de curto prazo. E aí, estudando mais a fundo, eu entendi que eu precisava descansar. Tem um livro que ele está para chegar, que ele se chama O Poder da Pausa. Eu não sei se ele tem no Brasil, peguei ele americano. E ele fala sobre isso, que o descanso, a recuperação, elas são condições não só neurológicas e fisiológicas, mas emocionais para o seu funcionamento. São funções fundamentais. Não é uma recompensa que você se dê. É um processo que você fala, cara, vou dormir. E foi lendo esse livro, que eu comecei a ler pelo Kindle, eu falei, vou pegar porque eu acho que é um livro válido de ter ali na biblioteca, né? Tem feito muito isso com os livros do Kindle. Tem um livro no Kindle, eu vou e compro o físico, porque vai que o Kindle um dia deixa de me dar acesso aos livros, né? Porque não é o livro que eu tenho uma licença, que nem a Steam. Eu não tenho o jogo, eu tenho uma licença do jogo. E aí eu comecei a entender que eu precisava pausar e respeitar os meus descansos. Então assim eu consegui ter mais disciplina, porque eu entendi que a disciplina é uma consequência das coisas. De eu ter uma estrutura, ter uma boa rotina, ter um bom sistema de comportamentos, de atividades, entender os meus ritmos de trabalho. Eu troquei a madrugada de dormir 1, 2 da manhã por acordar um pouco mais cedo e trabalhar mais cedo. Então eu trabalho de manhãzinha, 4h30, 5 da manhã até as 6, 7. Trabalho ali tranquilo, focado. Eu já não estou mais cansado do meu expediente e falo, nossa, agora eu vou dar um gás no meu trabalho. Não, eu acordo mais cedo, descansado e consigo fazer melhor. E o segundo mito, que eu acho que ele é um mito também comum, e que aparece muito no consultório, né? Na clínica isso é bem comum também. É a sensação de que existe um ponto de chegada, uma versão estável, equilibrada, e que você vai chegar nela, que você vai conquistar. Eu sempre brinco com alguns clientes, principalmente quem é nerd, que não é um item do Zelda que você abre o baú e pá, conquista e pronto. A vida não é assim. Mas eu acreditava em alguns pontos disso. E o problema é que eu tentava forçar essa certeza num mundo completamente imprevisto. Tem um livro que eu comecei a ler, tá lá em cima, que ele fala sobre basicamente você deixar o fluxo da vida, né? Você acreditar no fluxo da vida sem tentar modificar tudo. E ele é um livro que eu achei legal, porque ele me trouxe de volta para a realidade quando eu comecei a ler ele. Também li no Kindle, agora peguei a versão física. E aí você começa a entender que você precisa desenvolver o que a gente chama de tolerância à incerteza. Porque a maioria das pessoas, elas não tem essa tolerância. Eles são totalmente intolerantes às incertezas. Então, quando algo fica ruim, quando algo está errado, quando algo está fora do controle, essa pessoa ela adoece, ela aumenta a ansiedade. Não chega a ser um tag nem nada, mas ela aumenta os níveis de ansiedade e aí ela começa a perder energia. Eu não tenho que tentar minimizar as surpresas da minha vida. Eu não tenho que tentar reduzir o inesperado. Não. Porque quando a gente trata a certeza como uma ameaça, a incerteza, perdão. Quando a gente trata a incerteza como uma ameaça, a gente está sempre se colocando num estado de alerta. E isso faz a gente adoecer. Isso faz a gente entrar num ciclo de sobrevivência também que nos coloca em tomar decisões piores. Então, isso a psicologia positiva me ajudou muito quando eu estudei ela em 2018. Você começa a desenvolver a curiosidade sobre as coisas. Na terapia de aceitação e compromisso, ela fala muito disso, né? Da curiosidade, da abertura à experiência. Tem um livro muito legal, esse eu ainda não peguei físico, mas eu já tenho no Brasil. Se chama Pequenos Experimentos.
Esses pequenos experimentos, que também é feito para neurocientista, ela fala muito disso, de você ter essa abertura de testar coisas, testar mais a vida. Porque a vida bem vivida, ela é isso, ela é explorar. A exploração, você testa coisas. Você vê o que funciona e o que não funciona. Você não fica tentando sempre a mesma certeza, a mesma coisa, do mesmo jeito. Você deixa a vida acontecer. E isso, trazendo nessas reflexões, você volta ao fluxo da vida, fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. E o último mito que eu acreditei por muito tempo, eu vejo os clientes também acreditarem, é a ideia de que você só tem valor enquanto produz. Parece muito bom, mas só serve para o mercado. E olhe lá. Porque o que acontece? Muita gente associa isso à meritocracia. A meritocracia não é isso. A meritocracia é basicamente atrelar o seu valor à criação de valor ao mercado. Só que a criação de valor ela não é baseada na produtividade que você tem, mas na sua capacidade de resolver problemas reais. E aí você vai reforçando uma visão errada, porque você não entende os conceitos, e você acaba adoecendo, você entra em burnout. Dentro da psicologia, a gente tem uma ideia, né, tem um conceito que a gente chama de... Qual que era o nome? É o Carl Rogers que fala. Pera aí. Aceitação incondicional, não. Positividade, não. Positividade incondicional, uma coisa nesse sentido. Que é o senso de valor que você tem que dar às pessoas, assim como a você mesmo, ele tem que ser incondicional. Ele não pode ser uma coisa atrelada à condição, né? Você associa uma coisa positiva à condição que ela tem. E não pode ser assim, porque senão você começa a colocar sua capacidade naquilo que a pessoa traz de resultado para você. Você coloca a capacidade, o valor da pessoa, aquilo que ela consegue fazer, e não a ela ser ela mesma. E aí tem uma autora que eu gosto muito, que é Christian Neff, que ela traz isso. Ela fala muito da autocompaixão. Então ela fala muito da ideia de você tratar a si mesmo com gentileza, com amizade, como você trataria o seu melhor amigo, o seu filho, com resiliência, com a capacidade de se permitir aprender a partir das situações negativas. Você não está atrelado só o que você produz, mas você tem um valor por ser você. Você tem um valor porque você é importante para a vida em si. E aí foi quando eu parei de acreditar nessas coisas que eu cheguei a um outro conceito, que é o conceito da permissão, ou da autoeficácia de modo geral, que é você fazer as coisas sem pedir permissão. Não é pedir educadamente licença para algumas coisas, não é essa a questão. É permissão para você ser você. Permissão para você ter o seu estilo, o seu jargão. Isso me ajudou muito a criar meu conteúdo. Porque agora eu não preciso performar quando eu crio conteúdo, eu não preciso fingir algo. Poderia pegar aqui, levanto, pego o livro e foda-se quem tá assistindo. Mas não, eu me permito ser diferente. Cara, não quero fazer isso, eu quero só ficar aqui. Eu poderia, né? Levanta, e põe tela preto e branco, tal, não sei o que, papá. Quero isso. Então quando você para de acreditar que você só tem valor enquanto produz, você tem valor por ser você mesmo, você até produz mais. Você produz melhor. E aí eu comecei a refletir um pouco. Até quando eu criei esse canal, criei minha página no Instagram, criei meu Substack, desde os primórdios, que a neurociência e a psicologia elas têm que estar sempre a serviço das pessoas. Servir para poder ajudar essas pessoas a saírem de uma vida ruim, a terem mais clareza de quem elas querem ser, de quem elas estão sendo, e escolher com liberdade o que quer viver. Algumas dessas histórias, elas vão bater em algumas pessoas agora e vão mudar. Outras vão olhar e falar assim, bobagem. Assim como eu olhava isso também. E cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós tem um momento para consumir tudo isso. E eu acho que a gente ignora muito esse ponto. De que a gente passa a vida inteira acreditando em histórias que não necessariamente são verdadeiras. Conceitos que aprendemos errado e achamos que a vida não vai cobrar por isso. Eu acreditava muito na história de que eu era noturno, notívago. E aí eu entendi que isso não existe. Que nós somos animais diurnos. Nós não somos feitos para funcionar à noite. E aí foi quando eu comecei a pensar, ficar até tarde de madrugada não está me ajudando. Dá uma falsa sensação de controle, de desenvolvimento, de produtividade, mas
Não é legal. E aí foi quando eu comecei a trocar o horário. As coisas começaram a fluir. E eu só quero que você reflita um pouco sobre isso. Quais são as histórias que você acredita, mas que elas não fazem o menor sentido? Que elas não têm nenhuma comprovação empírica, científica. Que elas de fato não resolvem o teu problema. Na verdade, elas só pioram o problema. Pensa um pouco nisso.